Olá, você do outro lado aí da tela, tudo bem? Meu nome é Hugo Lima e estarei conduzindo mais um momento extra classe do Colégio 7 de Setembro. É simplesmente um novo espaço de bate-papo que criamos para apresentar a você o jeito 7 de fazer a educação. Em uma sequência de vídeos e podcasts, falaremos com diversos profissionais da instituição, além de outros personagens que protagonizam as nossas atividades administrativas e principalmente educacionais. Assim, você compreenderá um pouco mais de tudo que realizamos de moderno e eficaz para a formação sociocultural dos nossos estudantes. Então, fica ligado e entenda como o Colégio 7 se mantém na vanguarda da educação em Paulo Afonso e região. Quer saber mais? Quer comprovar o que estamos falando? Agenda uma visita. Será uma imensa alegria receber você em nossa instituição. Vem com a gente. Colégio 7, bem-vindo ao novo. Bom, e o momento extra classe de hoje tem a presença da professora Cíntia Madeli, pedagoga e especialista em coordenação e orientação escolar. Ela é a coordenadora do Ensino Fundamental 1 do Colégio 7. Professora Cíntia, seja muito bem-vinda, tá? Olá, tudo bem, Hugo? Tudo ótimo. Muito obrigada. Prazer imenso tê-la aqui com a gente. Igualmente. Bacana. Vamos aí bater um papo. Exatamente. É um papo que certamente vai responder a alguns anseios, algumas dúvidas, né, do público que nos assiste. E assim, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, Cíntia, envolve uma questão que normalmente é uma inquietação familiar, né? É esse processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental 1. Né? Então, como ele acontece no Colégio 7 de Setembro, como se exerce esse trabalho, né, que traz de um ambiente para um outro, sem perder os vínculos e, naturalmente, algumas questões importantes no percurso educacional? Bem, Hugo, esse período, né, essa transição realmente é um período em que os pais se sentem muito inseguros, surge um medo porque é um novo. Né? As crianças estão na educação infantil, né, num nível escolar que é muito acolhedor, que tem muita ludicidade. E aí, de repente, não é bem de repente, mas ao longo desse processo, eles vão chegar num nível em que sistematiza todo um conhecimento, né, e que tem coisas que eles não vivenciaram, situações que eles não vivenciaram na educação infantil, como avaliação, nota. Então, tudo isso causa um temor às famílias, né, uma insegurança. Então, o primeiro ponto, que eu acho que é o ponto de partida, o ponto principal que a gente tem como caminho para essa transição é uma aproximação com a família. Então, a gente cria momentos de conversa com as famílias dos alunos do grupo de 5 anos, né, para conversar sobre como é esse processo no Fundamental 1 e como eles podem apoiar. Então, quando eles vem para esse bate-papo com a gente e que a gente informa como esses processos vão acontecer, como as coisas vão acontecer, eles ficam mais tranquilos. E aí isso já começa a fluir de uma maneira melhor, de um jeito melhor. Quando os alunos chegam para o Fundamental 1, né, as professoras começam um trabalho de desenvolvimento de autonomia, porque para sistematizar qualquer coisa a gente precisa de autonomia. É um processo, né? É um processo. Então, as professoras começam a intensificar o desenvolvimento dessa autonomia com o aluno, né? E a partir do momento em que ele percebe que é capaz, né, de desenvolver certas atividades ou propostas que ele achava que não era, isso vai ficando mais seguro. E enquanto a professora está nesse dia a dia com o aluno, nesse trabalho de desenvolvimento de autonomia, nós vamos cuidando de outras situações, como por exemplo, horário de intervalo. No primeiro ano, a gente tem um cuidado de deixar um horário específico para os alunos do primeiro ano. Então, ele não tem muito contato com a grande quantidade de alunos que tem nas outras séries, na hora do intervalo. Né? A gente cuida do acompanhamento da ida ao banheiro, porque às vezes eles não têm autonomia de usar o banheiro sozinho. Então, a gente vai fazendo, né, essa transição dessa forma. Trabalhando a autonomia, mas também cuidando, né, acompanhando cada etapa dele dentro do nível de ensino, nessa chegada no ensino fundamental 1.
Quando eles começam a vivenciar o processo, aí sim eles começam a ficar mais tranquilos e de repente eles estão totalmente adaptados ao nível de ensino. Bacana perceber que o exercício dessa autonomia, né, faz parte de um próprio processo de maturidade do estudante, seja cognitivo, comportamental. Isso é bem interessante. E essa autonomia, ela é estimulada pelo professor, mas ela tudo que vai ser desenvolvido em sala, ele é construído junto com o aluno, nos primeiros dias de aula. Então, essas regras, como é que vai ser para a gente, quando a gente chegar na sala de aula, como é que vocês vão fazer para me entregar as tarefinhas de casa, para pegar um livro? Então, tudo isso é construído junto com eles, em sala. Então, termina que eles vão realmente, né, desenvolvendo a autonomia e se sentindo seguros dentro do processo do Fundamental 1. Daqui a pouco, eles mesmos já estão comentando, hoje é dia de prova, mas isso de uma forma bem natural. Uma outra questão que eu queria deixar, de certa forma, até um gostinho assim para as pessoas que nos assistem, né? Na sua visão, assim, o que é que caracteriza o jeito 7 de fazer o ensino fundamental 1? Bem, eu acho que primeiramente para as pessoas compreenderem o jeito certo de fazer, né, de fazer a educação, precisa entender que nós somos uma escola socio-interacionista. Então, a nossa escola ela é um pouco diferente da escola em que a maioria das pessoas estudou, de que eu estudei, de que você estudou, né? Porque a gente tinha uma escola clássica, que é o que chamava também de tradicional, que o professor era o centro, né, do aprendizado, ele era o detentor do saber e nós, alunos, estávamos ali para aprender. Uma escola socio-interacionista, ela tem uma outra visão, né? O socio-interacionismo traz para a gente que o aprendizado ele vem a partir das relações. E se a gente for observar, escola é espaço de relação e de interação, o tempo inteiro. Né? Então, fica, como é que eu posso falar? É dúbia a situação de dizer, o professor é o centro, o professor é o detentor do saber, onde mais acontece relação e interação é na escola. Né? Os alunos se relacionam com outros alunos, se relacionam com os professores e eles trazem um conhecimento prévio do meio em que eles vivem, um conhecimento cultural, um conhecimento social. Então, o jeito certo de fazer a educação é um pouquinho diferente dentro desse olhar, porque a gente acredita que o aluno ele é o protagonista do desenvolvimento do conhecimento dele. Então, ele não vai aprender se ele não se envolver, se ele não se relacionar com o objeto de conhecimento, né? E se ele não tiver ali troca com as outras pessoas, com as situações, com as vivências das outras pessoas. Então, a partir daí é que ele consegue construir o seu conhecimento. E a partir daí vem o aprendizado. O legal, né, Cíntia, é a gente entender que esse processo se estabelece também pelo mundo em que a gente vive, né? Onde essas valorizações estão cada vez mais perceptíveis no trabalho, no âmbito familiar. Isso. Então, esse envolvimento vai muito além do ensino fundamental. Do ensino, isso. Né? E a gente sabe que hoje uma das grandes dificuldades da humanidade é relacionamento. Com certeza. Né? É interação com as pessoas, é se relacionar. As pessoas foram talvez ficando muito técnicas e muito especialistas em algo e esquecendo da relação, né? Das relações e das interações. Então, a gente prioriza e tem um olhar muito voltado para isso. O professor ele é muito importante no nosso processo, mas ele tem a importância de condutor desse processo de aprendizagem para o aluno. Legal. Né? Ele vai trazer o objeto de conhecimento, ele vai trazer o conteúdo programático de uma forma mais clara para que todo mundo entenda, ele vai trazer, mas ele também vai levar o aluno à reflexão para que o aluno, a partir daí, construa o conhecimento. Ele é importante, mas ele não é mais o centro. Ô, Cíntia, uma coisa que eu vejo muito em discussão, né, é a diferença entre
o letramento e a alfabetização, né? E conta aí pra gente, né, como é que a gente administra esse processo, né, na formação dos nossos alunos, até para que as famílias possam entender um pouco mais sobre essas questões e não só ficar com uma percepção muito rasa do assunto, né? É importante a gente falar disso, gente, porque são coisas distintas, alfabetização e letramento, mas elas precisam andar juntas. Eu vou falar de uma forma bem simples. O que é alfabetização? A alfabetização é quando o aluno desenvolve a habilidade de ler e escrever. É simples. Quando ele consegue codificar e decodificar sinais, símbolos alfabéticos, números, isso é alfabetização. Mas o letramento, que a gente diz e trabalha no colégio para que ele caminhe paralelamente com isso, é quando o aluno consegue desenvolver um discurso, ler e compreender um texto, refletir sobre o que ele está lendo e a partir daí conseguir construir um conhecimento. Então, é distinto, mas precisa caminhar junto. Então, nós no colégio, nós temos muito uma preocupação de, primeiramente, não antecipar processos, né? Por quê? Porque até a própria BNCC, que é a nossa base, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela diz que o aluno, a criança, deve ser alfabetizada no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Por que a base nos diz isso? Porque a educação infantil é o momento de desenvolvimento das habilidades psicomotoras. Principalmente. Que elas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. Então, para que uma criança leia e escreva, ela precisa ter as suas habilidades psicomotoras muito bem trabalhadas e desenvolvidas. Perfeito. Então, lá no colégio, a gente preconiza e prioriza, né, o trabalho da educação infantil como um trabalho realmente de desenvolvimento das habilidades psicomotoras. Então, a criança ela precisa conhecer muito da sua lateralidade, ela precisa muito ter noção espacial, noção de tempo, para que ela consiga escrever. Como é que uma criança que não tem a lateralidade definida ou bem trabalhada vai conseguir escrever num caderno? Então, lá no colégio, a gente se preocupa muito em não antecipar processos, mas em desenvolver bastante as habilidades psicomotoras na educação infantil e tudo que vem junto com ela para que quando o aluno chegue no primeiro ano, aí sim, a gente trabalhe com um foco no alfabetizar, que é no ler e escrever, e no letrar, que é também fazer com que esse aluno interprete o que ele está lendo, compreenda o que ele está lendo, consiga refletir e questionar situações do dia a dia. Então, a gente vai usar muito o que é próximo dele, lista com o nome dos alunos da sala, né? Então, a gente vai usar situações e textos que são muito próximos deles. E é importante lembrar, a alfabetização, ela só finaliza-se no final do segundo ano. Então, o nosso aluno ele não tem que estar lendo, escrevendo, interpretando e compreendendo e escrevendo corretamente e ortograficamente no final do primeiro ano. Não é isso. Mas no final do segundo ano, com certeza, ele precisa estar. Então, muitos alunos, eles conseguem até evoluir, e evoluem muito bem ainda no primeiro ano. Mas a gente precisa respeitar também o tempo, né, de cada criança. É importante falar do tempo de cada um, né? A gente precisa respeitar que existem fases de desenvolvimento do desenvolvimento infantil. Ou seja, no final das contas, esse equilíbrio, esse cuidado, esse respeito à maturidade cognitiva, essa base da educação infantil, ela é extremamente importante para prevenir problemas futuros. E também para evitar, imagino eu, ser extremamente complexo, você corrigir essas situações, né, de uma formação menos muito interessante e muito rica essa compreensão a respeito desse assunto, Cíntia. Professora Cíntia, assim, uma coisa que a gente tem se orgulhado, até porque foi resultado de grandes esforços, foi nesse momento da pandemia, nós fomos a única instituição da cidade e região que não paralisamos nossas atividades e mantivemos, né, aí nosso calendário escolar em dia, né? Imagino, como disse, foi um desafio imenso para várias áreas da instituição, né? Mas conta pra gente como é que nós administramos esse processo, né, de adaptação, e responda a uma dúvida. Nosso aluno
aprendeu, está aprendendo nesse ano de 2020? Bem, Hugo, primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente falar é sobre planejamento e antecipação. A gente vinha vendo nos noticiários, né, na internet, a situação dos outros países em relação à pandemia. Então, no mínimo, umas 3 semanas antes de chegar o distanciamento social no Brasil ou aqui na nossa cidade, a gente já vinha se organizando para isso. A gente sabia que em algum momento ia precisar parar. Não ia ser diferente em Paulo Afonso, no Colégio 7, diferente do mundo inteiro. Né? Então, a gente já tínhamos sentados algumas vezes, já estávamos ali com alguns projetos elaborados em relação a isso, a essa parada. Talvez a gente não tivesse a noção de quanto tempo a gente fosse ficar parado, mas a gente tinha a noção que ia precisar parar. E aí vem toda uma história do Colégio 7, né? A gente sempre teve um olhar muito voltado, né, para as novas práticas educacionais. Então, foi isso que nos deu, né, a garantia e a tranquilidade de trabalhar nesse momento de pandemia. Por quê? Porque a escola sempre foi sempre investiu muito na tecnologia, no sentido de estruturar a escola, né? Não só na questão tecnologia educacional dentro da sala de aula, no apoio do trabalho do professor, mas no sentido de estruturar a escola. Né? Além disso, o outro olhar da escola, sempre em relação a essas práticas educacionais, os professores estavam há algum tempo já tendo formação em metodologias ativas, né? E o trabalho com a tecnologia dentro da sala de aula, com os recursos tecnológicos dentro da sala de aula, então tudo isso favoreceu, né, a chegada do distanciamento social e dizer assim, nós não vamos precisar parar. Eu vou dizer a vocês que foi fácil? Não foi fácil. Para ninguém foi. Né? Não foi fácil. Sendo, né? Hoje a gente está mais confortável, mas não foi fácil, principalmente para os professores, porque, querendo ou não, dominando as tecnologias, tendo formação, eles davam aulas para os alunos dentro da sala de aula. Então, a primeira barreira foi a timidez, né? Vencer a timidez de estar de frente com a câmera. E também a insegurança de saber que iam precisar entrar dentro da casa de cada família de nossos alunos. Desafios, né? Foram grandes desafios. Então, assim, não foi fácil. Mas também hoje, né, a gente está aí encerrando, como o Hugo falou, a gente não parou, a gente conseguiu cumprir um calendário, a gente está finalizando o nosso calendário dia 25 de novembro agora. Então, hoje eu posso dizer assim que a sensação é de dever cumprido, né? A gente tem um retorno muito positivo das famílias, né? As crianças aprenderam, porque isso era uma fala lá do início dos pais, uma insegurança. Eles não vão aprender, não vão conseguir, esse ano está perdido. Não está perdido. Ele desenvolveu muito a autonomia, né? Ele desenvolveu muito uma habilidade socioemocional de ficar em casa e conseguir administrar isso. Né? Então, isso é aprendizado. Não é um conteúdo, mas é um aprendizado que eles vão levar para a vida deles. E outra coisa, que muitos de nós, professores, até família, poderia achar assim, essas aulas online não vão dar certo, os meninos não vão aprender. A gente tinha um pouco disso. Entendemos que nós não somos digitais, mas os nossos alunos e os filhos de vocês, eles são digitais. Então, é o meio deles. Eles se adaptaram rapidinho. Exatamente. As dificuldades maiores de adaptação foram nossas, deles. Bom, vamos falar de 2021, né? E as novidades que estão chegando aí no Colégio 7 de Setembro, até porque essa é a filosofia dele, né? Estar sempre à frente. Conta pra gente aí sobre o novo sistema de ensino, né? O SAI Digital. Né? O que é que nós temos de novidade para entregar em 2021 com a chegada do SAI? O SAI, ele vem com uma proposta, ele é um material muito rico, né? E ele traz uma proposta sócio-interacionista também, mas ele traz uma pitada do clássico dentro, então ele atende um pouco a essas angústias da família, os anseios da família de não ver, de não se encontrar, de não se perceber dentro de um material do seu filho. Então o SAI, ele dá um pouco desse conforto, mas ele está muito voltado e trabalha muito no que a gente acredita, né? E
ele tem uma atenção muito focada na escola em que ele atende. Então, eles são muito comprometidos com as escolas que ele atende e eles têm um olhar bem minucioso para as necessidades de cada escola. Então, eles conseguem atualizar, seja no material físico, seja no material digital, né? Atualizar diante das necessidades das escolas, dentro do próprio ano. Então, é um ponto principal que eles colocam lá para a gente, que a gente percebe no material, é a questão da hiperatualização. Então, vocês vão ter um material, né, os alunos vão estar trabalhando com um material que realmente consegue se atualizar de forma bem veloz, dentro até do ano em que as situações que tudo está acontecendo, aconteceu com a pandemia, eles conseguiram trazer já a pandemia dentro do material do terceiro bimestre, né? Eles têm a tecnologia educacional deles é bem relevante. Das nossas inquietações era trazer tudo que a gente tem de tecnologia educacional para dentro de um ambiente só, para que o aluno não tivesse que estar acessando vários portais, vários ambientes. Então a gente vai conseguir, mais integrado, né? Vai conseguir ter tudo isso dentro do SAI. É um material mais robusto, então quando as famílias pegarem o material vão ver que é um material mais denso, mais robusto. Às vezes era uma inquietação também das famílias. É um material mais claro. Por que ele é mais claro? Porque ele tem pitadas do clássico, então é mais fácil para que a família entenda o que está sendo solicitado, né? Então foram esses pontos que nós fomos observando, né? Um dos pontos que nós fomos observando aí para a adoção do novo material. E é importante falar que eu já tive a oportunidade de apresentar o material físico para algumas famílias dos nossos alunos esse ano já, e elas ficaram muito satisfeitas com o material, né? Então eu também fiquei muito satisfeita com a devolutiva dessas famílias, né? Porque eles ficaram bem satisfeitos e a gente também acredita que o trabalho vai ser de muito sucesso. Bom, eu sei que junto com o SAI também temos outros projetos exclusivos, né, destinados ao ano que se iniciará, né? Conta pra gente um pouco de cada um deles, Cíntia. 2021, como falou, vem cheio de novidades, né? Vem aí a mudança de um sistema digital depois de uma longa parceria. E além do SAI, né, do novo sistema, a gente também entra de uma forma mais efetiva agora no apoio socioemocional dos alunos. Então a gente vai ter um programa socioemocional, né, um trabalho com atividades semanais com os alunos, né, e o nome desse programa é Pleno, né, e ele visa desenvolver o cidadão como um todo. Então o programa Pleno, ele vem nos apoiar no desenvolvimento dessas habilidades, principalmente nas socioemocionais. Então, desenvolvimento de empatia, de colaboração, né, da capacidade do aluno se colocar no lugar do outro em situações do dia a dia, já é algo que a gente desenvolve e trabalha, né, e com outros projetos no colégio, mas hoje, com o programa, a gente vai ter um enfoque muito mais direcionado nisso. E além do Pleno, né, a gente vai ter também no colégio um programa Maker. O que é a Cultura Maker? Cultura Maker é fazer com as próprias mãos. É construir alguma coisa, é reformar, é consertar. É intervir, né? De algum jeito e com forma. as próprias mãos, né? Seja usando equipamentos, ferramentas, mas é eu, indivíduo, que vou lá e faço. Então, como isso pode ser agregado à escola? Então, vocês pensem um pouquinho de trazer o fazer, botar a mão na massa, né, para dentro da sala de aula. Então, o que acontece? Os alunos, eles vão desenvolver muito mais a criatividade, o espírito de cooperação, de colaboração, de resolução de problemas, porque vão surgir problemas no meio do caminho e eles vão ter que pensar como é que a gente vai fazer para resolver isso. Então, tudo, né, todos esses programas, eles vêm realmente para desenvolver o indivíduo como um todo. Um dos diferenciais do nosso colégio, professora Cíntia, é o PIS, né? Que é o nosso programa de idiomas, né? O nosso programa de língua inglesa. Basicamente é um curso de idiomas dentro da instituição, né? Oferecido gratuitamente. Deve ser curiosidade de todo mundo. Que resultados nós temos obtido disso? Já são perceptíveis, né? O que é que você destacaria desse trabalho?
Bem, Hugo, a gente está com o PAS desde 2017, então esse é o 4º ano, né, de curso dentro de uma grade regular de ensino. Então, com os nossos alunos do Fundamental 1, que começam lá na educação infantil no grupo de 4 anos a trabalhar já com o programa, a gente entende que eles estão num processo de alfabetização da língua, né? Na língua. É aquela coisa, eu sempre procuro explicar para os pais que me procuram que as crianças, né, elas já escutam o português dentro da barriga. No útero, elas já escutam o português, ela é a nossa língua materna. Então, depois que elas nascem, elas continuam escutando o português e elas vão aprendendo a falar. De repente, a gente traz para dentro do cotidiano delas uma outra língua, que é a língua inglesa, né, que não é a nossa língua materna, que na nossa região muito menos explorada ainda, né? Então, o que é que acontece? O aluno ele vai passar por um processo de alfabetização na língua. É realmente como se ele estivesse aprendendo a falar lá de quando ele tem meses de vida. Né? Quando o bebezinho começa a falar, ele não tem a concordância verbal, a concordância nominal correta. Isso vai sendo construído. Isso vai sendo construído com o passar do tempo. Então, é a mesma coisa com a língua inglesa. Porque às vezes as pessoas ficam ansiosas em um ano de aula e cadê que não está falando? Ou fica perguntando, falar inglês, né? Não é falar palavras soltas, né? Esse não é o nosso objetivo no programa, né? Na verdade, o que a gente quer é desenvolver alunos bilíngues, né? É que no final do 9º ano os nossos alunos eles consigam se comunicar e compreender a língua inglesa. Mas aí o que é que acontece? O que é que a gente já observa hoje? A gente já consegue perceber uma diferença muito grande nos nossos alunos quando eles chegam no 6º ano. Então, o aluno que chega no 6º ano do Colégio 7 de Setembro de uma outra escola, ele está num nível muito inferior aos nossos alunos. Isso eu estou falando de aluno que faz apenas a aula de inglês na escola regular. Né? Então, nossos alunos no Fundamental 1, a partir do 3º ano, eles já têm 3 aulas de língua inglesa semanais, né? Do grupo de 4 anos até o 2º ano, 2 aulas, né? E a gente procura sempre estar estimulando outros momentos com a língua. E eu acho muito interessante, Cíntia, me permita lhe interromper rapidamente, é que o colégio, inclusive, já entra no movimento, né, do modelo bilíngue de formação, inclusive em questões muito simples, a exemplo de sinalizações institucionais. Né? Já tem, as sinalizações já estão sendo padronizadas de forma bilíngue, e tudo isso faz parte do projeto pedagógico da escola. E assim, gente, é importante falar que quando eu digo eu, Cíntia, professor de língua inglesa, professor Fagner, professora Manuela, percebem esse desenvolvimento, mas não somos só nós que percebemos, né? A própria equipe do programa, né, do PAS, né, ela já visualiza um resultado muito positivo dos alunos do Colégio 7. Então, eles acompanham as nossas aulas, eles vêm até a escola, eles entram na sala de aula, eles acompanham a aula do professor, né? Eles conversam com os alunos. Nesse momento de pandemia, eles entraram nas aulas online, né? Então, eles estiveram dentro das aulas online, eles acompanharam as aulas online dos professores e eles estão nos dando um feedback, né, de como está sendo positivo, de como o nível dos nossos alunos está bem acima da média até. Né? Então, é importante falar que o ponto principal é o desenvolvimento de um aluno bilíngue. Mas, além disso, como você disse, praticamente é um curso de língua dentro da escola de forma gratuita. Então, o pai tem comodidade, porque no horário de aula regular, ele não tem que sair de casa para levar o seu filho em um outro horário. Ele tem um custo muito baixo em relação a qualquer outro curso da cidade e da região. Né? E se a gente for comparar com cidades maiores, aí nem se compara. Aí nem se compara, né? Então, em relação a custo, é muito baixo, porque hoje o único custo que o pai tem é com a compra do material, que fica inferior, vamos dizer aí, a R$300, e a gente sabe que num cursinho
o material custa muito mais de R$500 para um semestre. Verdade. Né? Então, mas esse não seria o ponto principal. Acredito que até as famílias poderiam até investir mais, sempre buscando o desenvolvimento dos seus filhos. Né? Hoje, o colégio é um centro de referência para avaliação, né, da língua inglesa. Destacar isso, né? É muito importante porque são poucas escolas no Nordeste, acho que, não me engano, tem, além do Colégio 7, tem mais 2 no Nordeste que podem fazer essa certificação. Os nossos alunos do 6º ao 9º ano, né, no final do 9º ano, eles vão passar por essa certificação, né, da Universidade de Cambridge, e o aluno que tiver nota superior a 70%, ele vai estar ali, né, certificado como um aluno bilíngue, né, com a certificação da Universidade de Cambridge. Os nossos professores, para darem aula nas nossas salas de aula, eles passam por uma seleção bem rigorosa, com entrevista em inglês, prova escrita, prova oral. Então, assim, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, né? Então, o cuidado é muito grande. Era sempre uma inquietação da escola, os alunos entrarem na educação infantil, passarem 10, 12, 13 anos na escola e sair da escola como, eu vou me colocar aqui como eu saí, mal sabendo o verbo to be. Né? Então isso era uma inquietação muito grande da direção da escola, né? Que os nossos alunos eles tivessem, né, uma maior qualificação em língua inglesa, e a gente está vendo o resultado disso já, viu? A gente tem muito aluno bom que nunca foi num cursinho fora da escola. Cíntia, falando em projeto, eu queria destacar outros 2 que são extremamente importantes, né, porque eles fazem parte, inclusive, dessa identidade inclusiva, socio-interacionista da nossa instituição. Né? Um é o Programa de Apoio ao Aluno, né, o PAA, e o outro é o Atendimento Educacional Especializado, o AEE. Fala pra gente um pouco de como eles acontecem e qual a importância deles, né, dentro do contexto de formação que exercemos, não só no ensino fundamental, né, mas de uma forma geral, disponível às famílias. Como o Hugo falou, nós, na nossa essência, somos uma escola inclusiva. Na verdade, a nossa escola surgiu a partir de uma necessidade de inclusão. Né, de uma sociedade ali que estava à margem da educação que a CHESF dava às pessoas que trabalhavam aos filhos dos funcionários da empresa. Então, a nossa escola ela surgiu daí, de uma necessidade de uma inclusão. Então, quando a gente fala em escola inclusiva no Colégio 7, a gente não se restringe apenas ao fato de pessoas, crianças, alunos com necessidades específicas, com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento ou com superdotação. Não, quando a gente fala inclusão, a gente fala inclusão de uma maneira muito mais ampla, né? A inclusão que a gente busca e que a gente trabalha para que aconteça é sempre visando o desenvolvimento global de todo aluno, de qualquer criança, independente das limitações que ela tenha, né? Então, os programas eles vêm para nos apoiar nisso. O PAA, ele funciona, né, como um apoio à aprendizagem para crianças que não têm nenhuma deficiência ou nenhum transtorno, né, mas que em algum momento da sua vida escolar podem apresentar fragilidades na área de linguagem, na área de matemática, na área de raciocínio lógico. Então, o PA ele funciona no contraturno, de 2 a 3 vezes na semana, né? A gente tem uma professora especialista que trabalha com esses alunos que são diagnosticados por essa equipe e também na sala de aula pelo professor. E os alunos novos que chegam na escola no início de cada ano, eles passam por essa avaliação diagnóstica. Todos os alunos que entram na escola, eles passam por essa avaliação diagnóstica e caso a gente detecte alguma necessidade, eles também são convidados. Então, são 2 formas para se chegar no PAA. Ou por uma necessidade do professor regente em sala de aula, perceber algo num aluno que já é da escola, que já estuda com a gente, e aí ele encaminha, ou os alunos novatos que chegam na escola e que passam por esse processo de avaliação.
O outro programa que o Hugo citou é o AE. Esse é mais específico para o atendimento de crianças com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento ou superdotação. Ele é específico porque ele vai trabalhar no desenvolvimento das habilidades, principalmente das habilidades motoras, que são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. Então, o trabalho que as meninas fazem lá na sala de recursos, né, lá no AEE, ele vai ser imprescindível, fundamental para apoiar o trabalho do professor em sala de aula. Para aí o professor conseguir trabalhar os conteúdos que estão programados para aquela série em que aquela criança está. Então, e é um trabalho, então, muito individualizado, né? Isso, Cíntia? bem personalizado, né? O atendimento do AE, ele é individual. No do PA, a gente ainda consegue reunir grupos que tenham as dificuldades semelhantes, com a mesma faixa etária, a mesma série, mesmas dificuldades, a gente consegue reunir grupos pequenos, mas o do AE não, ele é individual. E o que é importante falar, isso não tem custo adicional nenhum para a família. Vale ressaltar. Né? Não tem custo adicional nenhum, é um trabalho que realmente a escola se compromete em fazer e que a gente vê um resultado bem positivo com os alunos, bem positivo mesmo. A resposta do aluno que necessita e frequenta o PAA e que frequenta o AE é bem diferente em sala de aula. Professor Cíntia, agora eu vou ser bem provocativo, tá? Eu quero que você destaque para a gente, para que nós tenhamos conhecimento, o que é que o Colégio 7 tem que outras escolas não têm. Bem, Hugo, eu acredito que o nosso maior diferencial é a nossa proposta pedagógica. É tudo que eu já falei até aqui, né? Mas, além disso, eu não posso deixar de destacar a nossa estrutura física. É uma estrutura física que nenhum outro colégio da região tem, né? Então, a gente tem laboratórios de informática, são 3 laboratórios de informática, sala de inovação, laboratório maker, brinquedoteca, biblioteca, uma área verde imensa que aí pode virar sala de aula a qualquer momento, né? Basta o professor pensar e ele consegue desenvolver o que ele quiser dentro do nosso espaço, além de todo um complexo esportivo, sala de música, sala de dança. Então, a estrutura física da nossa escola ela é fantástica, né? Então, não posso deixar de destacar, é importante que a gente falar um pouco sobre ela. Um outro ponto que, para mim, é o fundamental é a nossa equipe, né? Nós temos uma equipe altamente qualificada, todos os professores são tem nível superior, tem uma formação, né, de especialista em algo além do que está trabalhando dentro da sala de aula. No Fundamental 1, a gente tem professores especialistas em educação especial, em psicopedagogia, então isso fortalece o trabalho de inclusão, né, na escola. E a nossa essência inclusiva, eu acho que como eu falei, já falei, volto a falar, a nossa escola, ela surgiu de uma necessidade da nossa sociedade, né, naquele determinado momento. Então, essa é a nossa essência. A gente nunca vai deixar de ser uma escola inclusiva e ter sempre um olhar voltado para o novo, né, voltado para o que há de mais moderno em relação à educação, do que é primordial, do que desponta, né, no mercado, no sentido de apoio ao desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula. Então, acho que esses são os nossos pontos, assim, além de toda uma proposta pedagógica muito robusta, muito embasada no desenvolvimento do aluno como um todo, né? A gente tem uma excelente estrutura física, uma equipe de profissionais excelentes e uma essência inclusiva, né? Que eu acho que é o que nos sustentou até aqui. São mais de 50 anos, então é muito tempo, é muita história. Professora Cíntia, chegamos aí ao final desse bate-papo delicioso, eu acho que extremamente esclarecedor para aqueles que nos assistem, né? É importante expor essas informações. Então, eu gostaria de agradecer pela sua presença, foi realmente rico esse momento e esperamos ter outras oportunidades para falar com o pessoal sobre o jeito certo de fazer o ensino fundamental 1.
Eu que agradeço, Hugo, né, a oportunidade. Não é fácil para mim não, viu, gente? Eu consigo falar para um auditório cheio de gente, mas aqui, ó, em frente às câmeras é uma barreira. Mas sempre que precisar, a gente está à disposição. As famílias também, as novas famílias, né? A gente está lá de portas abertas. Quando precisarem, qualquer dúvida, podem me procurar na coordenação do Ensino Fundamental 1, que a gente está lá para ajudar, para esclarecer, para tirar qualquer dúvida de vocês. Então, encerramos por aqui e mais uma vez fica o nosso convite para que você venha conhecer o Colégio 7, conversar com o nosso time pedagógico e ter a prova de todos os méritos de qualidade que cercam nossas atividades. Faça isso antes de escolher a escola ideal para o seu filho. Agenda uma visita. E sabe da maior? Vou lhe dar um toque. Aqui você tem as melhores soluções educacionais, professores e a maior estrutura com mensalidades até abaixo do exercido por outras instituições de Paulo Afonso. Consulte nosso edital de matrícula, nossas políticas de desconto. Pare e compare. Não deixe de conferir. Bem, você também pode falar com a professora Cíntia, papear um pouquinho através dos nossos canais institucionais descritos aqui na sua tela. Tenha certeza de que será uma grande alegria interagir com você, oferecer orientações e minimizar qualquer dúvida a respeito do jeito 7 de fazer educação. Obrigado por sua audiência e até o próximo momento extra classe do Colégio 7. Valeu, até lá, tchau, tchau.